Aleluia. Vamos começar nessa manhã com a palavra de Deus. Realmente, eu estive orando muito ontem. Tivemos aqui a nossa EFA. Tivemos um tempo aqui com os pastores. A EFA é a Escola Apostólica Profética. E Deus deu uma palavra muito forte ontem para os líderes, para os pastores. E esse mês é um mês muito estratégico. Um mês em que Deus realmente está nos chacoalhando, que Deus está nos movendo para que nós saiamos da nossa zona de conforto e possamos tomar algumas posições na nossa vida. Mas antes de começar a entrar diretamente no tema, eu queria ler dois versículos do Salmo 68, porque esses versículos estão na minha mente desde ontem e eu tenho certeza que Deus quer fazer algo especial. Salmo 68, 1 e 2. Diz assim: que Deus se levante, sejam espalhados os seus inimigos, fujam dele os seus adversários, que tu os dissipes, assim como o vento leva a fumaça, como a cera se derrete na presença do fogo, assim pereçam os ímpios na presença de Deus. Amém? Eu quero enfatizar essa parte que dissipem, que se dissipem. Feche os seus olhos por um momento. Senhor, em nome de Jesus nessa manhã, nós te pedimos que o Senhor venha com a tua presença, com o teu poder, Senhor, sobre todos aqueles que estão aqui neste lugar, mas também sobre todos aqueles que estão assistindo nesse momento. Venha dissipar, Senhor, na mente, nas emoções de todos os teus servos. Tudo aquilo que o inimigo possa querer trazer, Senhor, para confundir, para impedir que a palavra seja recebida. Em nome de Jesus, sejam dissipados os nossos inimigos. Todas as forças das trevas que se levantaram e se levantam contra a igreja do Senhor Jesus não prevaleçam. Senhor, nós te pedimos que todas as forças das trevas que tentam atingir a família, cada vida neste lugar, Senhor, realmente eles possam ser dissipados nesse momento em nome de Jesus. Nós declaramos a tua vitória, declaramos que vamos receber a tua palavra, seremos edificados e levantados, ó Pai, neste tempo, para louvor e honra do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Queridos, esse mês estamos falando sobre espíritos enganadores. A grande verdade é que todos nós estamos sujeitos a cair debaixo de ataques de espíritos de engano. Precisamos manter os nossos pensamentos em Deus e sempre estar fazendo uma autoanálise para não permitir sermos dominados por nada que venha nos escravizar a nossa mente, a nossa alma, as nossas emoções. Porque geralmente aquilo que é engano vem sobre nós para nos escravizar, para nos impedir, para atar a nossa vida e não permitir que realmente nós possamos viver a plenitude que Deus tem para nós. Deus tem uma vida plena para você. Deus tem uma vida de vitória. Deus tem uma vida de conquista no Espírito Santo. Deus tem dons do Espírito para a tua vida. Deus tem para você realmente cada dia algo novo em que você pode se levantar e você pode conhecer. E como foi cantado aqui, pela palavra de Deus você pode entender e pode viver. Mas a pergunta é por que muitas vezes não estamos vivendo isso? Somos enganados, escravizados muitas vezes na nossa mente, na nossa alma. E é uma luta constante, sim ou não, irmãos? É uma batalha. E nós não podemos nunca deixar de entender isso e estar lutando. É um tempo de convocação para o povo de Deus para discernir. E discernir é perceber, é sentir, é compreender com clareza, é avaliar as coisas que nós não podemos ver com os nossos olhos naturais. Existe um reino espiritual, como nós acabamos de ler no Salmo 68. Existem espíritos, existe um reino espiritual. Muitas pessoas não acreditam, mas existe. Existem poderes demoníacos malignos. E o objetivo do inimigo é destruir a tua vida.
O objetivo dele é que você realmente seja infeliz. Como diz lá em João 10:10, ele quer roubar, matar e destruir. É isso que ele quer. Mas Jesus Cristo tem para você vida. E vida em abundância. Não é qualquer vida. E por isso nós temos que tomar uma posição diante do Senhor e lutar. Nos últimos dias, a Bíblia diz que se levantarão muitos falsos profetas, falsas doutrinas, falsos mestres. Lá em 2 Timóteo capítulo 3, 12 e 13. 2 Timóteo 3, 12 e 13 diz assim: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e os impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Nos últimos tempos haverá um mover de engano, e eu creio que isso já começou. Você pode ver a confusão que a gente encontra quando a gente liga a televisão, liga a internet. O advento da internet é fantástico, só que, por outro lado, se nós não tomarmos cuidado com a nossa mente, com as nossas emoções, nós acabamos caindo em armadilhas. É ou não é, irmãos? De palavras que são lançadas. Vocês viram as palavras que foram lançadas sobre o Brasil na semana passada, não é? Estão repreendidas em nome de Jesus. Toda mentira e todo engano sobre a nossa mente. Nós não vamos seguir nenhuma ideia, nós não vamos seguir nenhum homem, nós vamos seguir a Jesus Cristo. Ele é o Senhor do Brasil, Ele é o Senhor dessa nação e essa nação será transformada pelo poder de Deus. Por todos aqueles que creem e estão orando, Jesus alerta em Mateus 24, 4. Cuidado que ninguém os engane. Jesus estava alertando. E Jesus também, nesse mesmo capítulo, ele fala: virão falsos profetas, virão falsos mestres. Irmãos, onde há a verdade também sempre o inimigo quer trazer a mentira. Onde há o verdadeiro, o inimigo sempre quer trazer o falso. Só que nós precisamos do dom de discernimento de espíritos para entender, para compreender e para podermos lutar contra isso. Amém? Aleluia! Muitas pessoas se levantariam dizendo que são, que fazem, mas eles têm sérios problemas na sua alma. Têm problemas e as suas intenções e motivações não são corretas. Há pessoas que querem enganar, que manipulam, que controlam, porque as suas motivações, porque não estão curados nas suas almas, nas suas emoções. E eles querem guiar a outros, mas o desejo deles é poder e domínio, controle sobre a vida de outras pessoas. E muitas vezes de forma sutil, de forma muito quase imperceptível, e que se nós não pedimos a Deus que Ele nos mostre, que Ele nos revele, e por isso é tão necessário que Deus levante um movimento profético muito forte e muito claro nesses tempos, para que realmente Deus possa mostrar todas as armadilhas do inimigo. Vocês concordam? Deus está fazendo isso nesse tempo, por isso se fala tanto ultimamente sobre o movimento profético. Se fala tanto sobre profetas, sobre escolas proféticas. Por quê? Não é à toa, irmãos. É porque Deus está nos impulsionando. Deus está falando: levante servos, homens e mulheres, que estejam dispostos a ouvir a minha voz, a estar sensíveis para se levantar contra as mentiras e falsidades que estão acontecendo até os últimos dias. Mas eu quero me ater hoje a um personagem bíblico que muitos de vocês conhecem. E eu fico impressionada com esse personagem, a maneira como ele se deixou ser influenciado por espíritos de engano. E a vida desse personagem, para mim, é um exemplo de como não ser. E de como evitar cair em ciladas malignas. Segundo Samuel 15, de 3-6, diz assim: Absalão dizia: a sua causa é válida e legítima, mas não há nenhum representante do rei para ouvi-lo. E Absalão acrescentava: quem me dera ser designado juiz dessa terra? Todos os que tivessem uma causa ou uma questão legal viriam a mim, e eu lhe faria justiça.
E sempre que alguém se aproximava dele para prostrar-se em sinal de respeito, Absalão estendia a mão, abraçava-o e beijava-o. Absalão agia assim com todos os israelitas que vinham pedir que o rei lhes fizesse justiça. Assim ele foi conquistando a lealdade dos homens de Israel. Ai, 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 né, irmãos? Que história, não sei se todos vocês conhecem, mas eu vou falar bem rapidamente a história de Absalão. Absalão era um dos filhos de Davi. Davi teve muitos filhos com suas esposas e concubinas. E Absalão tinha uma irmã, que provavelmente era irmã de pai e mãe, que se chamava Tamar. Mas o outro irmão deles, que era Amon, cometeu incesto com Tamar e desonrou a Tamar. Absalão ficou muito irado, ficou com muita raiva de Amon. Mas a Bíblia diz que ele ficou quieto por 2 anos. E ficou ruminando qual o plano que ele ia armar para se vingar de Amon. Depois desses 2 anos, ele fez um banquete e convidou seu pai, Davi. Mas Davi não quis ir. Neste banquete, Absalão mandou seus homens matarem Amon. Depois ele conseguiu fugir, quando veio a ira do rei, ele fugiu, ficou 3 anos. Prestem atenção nos números, irmãos, nos tempos. Eu quero que vocês observem, por isso eu estou enfatizando. Primeiro, ele ficou 2 anos guardando no seu coração um ressentimento contra o seu irmão. Fugiu, conseguiu fugir. O rei Davi não fez nada. O rei Davi simplesmente soube que um dos seus filhos matou o outro filho. Ele fugiu. De repente, por 3 anos, a ira de Davi cessou. Você pode ler tudo isso, eu não tenho tempo, irmãos. Infelizmente, lá em 2 Samuel, a partir do capítulo 13, você pode ler toda a história. Seria interessante se você pudesse fazer. Ficou 3 anos fugido. Mas aí Joabe, que era o comandante do exército de Davi, pediu que Absalão voltasse. Absalão voltou. E lá em 2 Samuel, alguns versículos eu vou ler. 2 Samuel 14, 23 a 25. Abra comigo. 2 Samuel 14, 23 a 25 diz assim. Então Joabe foi a Jesur e trouxe Absalão de volta para Jerusalém. Mas o rei disse, ele irá para a casa dele, não virá à minha presença. Assim Absalão foi para a sua casa e não compareceu mais à presença do rei. Em todo Israel não havia homem tão elogiado por sua beleza como Absalão. Da cabeça aos pés não havia nele nenhum defeito. Davi, a Bíblia diz, depois você lê lá, que a ira de Davi cessou e ele mandou Absalão voltar para Jerusalém. Absalão voltou, mas Davi disse, ele não virá à minha presença. Veja bem, Davi deu um perdão mais ou menos. Você conhece perdão mais ou menos? Já ouviram falar em perdão mais ou menos? É mais ou menos assim, né? Mandou chamar o filho, não fez nada, não tomou nenhuma posição. Gente, Davi era o homem segundo o coração de Deus. E é bom a gente falar sobre isso, porque isso reflete que, mesmo ele sendo o homem segundo o coração de Deus, ele tinha defeitos, ele tinha falhas. E um dos seus maiores defeitos estão refletidos na vida dos seus filhos, na sua família. E ele, então, simplesmente ignora ao seu filho. Ele mandou o seu filho voltar, mas ele disse, eu não vou recebê-lo. E ele ficou lá 2 anos esperando. Ok. Absalão mandou chamar, então, Joabe, que era o comandante do exército, mas esse também não falou com ele. Absalão ficou com raiva, mandou queimar as propriedades de Joabe. E então, lá em 2 Samuel 14, 32,
Leia comigo, diz assim: mandei chamá-lo para enviá-lo ao rei com a seguinte mensagem: por que eu voltei para Jesur? Melhor seria que eu lá permanecesse. Quero ser recebido pelo rei, e se eu for culpado de alguma coisa, ele que me mande matar. Então, simplesmente, o rei recebeu Absalão. Mas, novamente, Absalão foi deixado de escanteio, ficou lá em Jerusalém. E a Bíblia diz que se passaram 4 anos. E nesses 4 anos, Absalão começou a montar o seu plano de vingança total. Vingança ao seu pai Davi, por quê? Porque o seu pai simplesmente não fez nada com relação à questão da sua irmã, o incesto, em primeiro lugar, não é? Não condenou a Amon, não aconteceu nada. Depois, Absalão mesmo matou seu próprio irmão e Davi não fez nada, não falou nada, ficou passivo, permaneceu sem resolver esse problema. A Bíblia diz que Absalão se equipou e começou a conquistar as pessoas. Vocês viram que nós lemos, ele ficava na porta e ele dizia assim: ai, quem me dera, vocês são tão maltratados, o rei não está nem aí com vocês. O rei nem se importa com vocês, mas se fosse eu faria totalmente diferente. Eu iria cuidar de vocês como vocês merecem. Absalão abriu o seu coração para a ira, para a raiva, para o ressentimento, para a amargura. E eu quero enfatizar nessa manhã, irmãos, esse texto teria assunto para dias. Mas eu quero enfatizar um ponto hoje, para você que está aqui, você que está nos assistindo. Geralmente os grandes problemas começam dentro da família, sim ou não? E muitas vezes nós deixamos passar situações. Nós deixamos de resolver questões importantes. Passa 1, passa 2, 5, 10, 15 anos. E nós estamos com pendências e estamos com coisas guardadas no nosso coração. E, assim, me perdoem os homens, né? Mas, geralmente, a reclamação das mulheres é que os homens não gostam de resolver problemas. E nós precisamos, urgente, entender que a não resolução de problemas, não confrontar e não enfrentar certas situações, pode gerar no coração da outra pessoa ofendida, magoada, situações como essa. Absalão abriu a sua vida, abriu o seu coração para espíritos de engano. E o que ele fez? Ele ia lá na porta, quando as pessoas passavam, não é? Na porta, as cidades eram muradas, haviam grandes portas, e Jerusalém também era murada, e tinha portas, e aí quando as pessoas passavam, ali estava Absalão. Muito antes que ele pudesse chegar na entrada do templo, ou até no palácio real, ele já estava ali, tentando ganhar o coração das pessoas contra o rei. Tentando levantar mentiras, falsas acusações contra o seu pai. E enganar o povo, para que o povo fosse atrás dele e o levantasse como rei. Então, realmente é tão importante, eu quero que hoje você possa entender como nós precisamos guardar a nossa vida. Nenhum de nós estamos isentos de sermos enganados. Além de sermos enganados, também de cair no engano de que nós podemos, que nunca vamos pecar, que nunca vamos permitir que alguns erros aconteçam na nossa vida. Absalão foi um cara muito estratégico. E aqui nós poderíamos falar
eu estava lendo sobre isso, algumas pessoas dizem que Absalão é como se fosse um tipo masculino do espírito de Jezabel. Porque ele foi extremamente sutil como agia Jezabel. Ele era bonito, a sua beleza, o seu encanto chegava até as pessoas. Veja que a Bíblia enfatiza que não havia nenhum defeito nesse homem. Que ele era um homem lindo, que ele era, mas que isso provavelmente não era apenas algo natural, era também espiritual. Porque com isso ele seduzia o coração das pessoas. E ele queria o quê? Tomar o lugar do seu pai. Porque ele estava com raiva. Mas Davi também errou. Davi, como pai, ele precisava ter se aproximado. Ele precisava ter pelo menos ouvido, ter conversado. E assim como Absalão disse, ele que decida. Se ele quer falar comigo, converse. Se não, se ele quer me matar, que me mate, que me prenda, faça alguma coisa. Ele estava pedindo pelo amor de Deus, tome uma atitude, faça alguma coisa. E muitas vezes nós estamos assim, seja na família, seja no trabalho, seja na igreja. Nós não enfrentamos problemas, não enfrentamos situações, não confrontamos em amor, não resolvemos. E isso vai acumulando e vai acumulando. Vocês já viram esses casamentos que duram 25, 28, 30 anos e de repente o casal fala assim, não queremos mais? Já ouviram falar de casamentos assim? Às vezes eles esperam os filhos crescerem. Mas chega um certo momento, um olha para o outro e fala assim, você lembra o que aconteceu há 15 anos atrás? Não, não lembro, mas eu lembro. Ficou guardado no meu coração. Não foi resolvido, não foi tratado. Não foi resolvido. Infelizmente, irmãos, nós não percebemos que uma coisa tão simples, nós estamos abrindo uma brecha tão grande para que o inimigo entre e ataque a nossa vida. E é algo que nós precisamos fechar hoje, amém? Eu quero declarar sobre a tua vida que o Senhor vai te dar palavras, que o Senhor vai te dar coragem, que o Senhor vai te dar sabedoria em como resolver e tratar os seus problemas. Os problemas interpessoais, os problemas de marido, esposa, pais e filhos, irmãos. Os problemas, vocês já viram aquelas famílias que têm irmãos que passam anos e anos e anos sem se falar? Eles quebram um relacionamento porque não querem confrontar, não querem resolver uma situação porque dizem, deixa para lá. Quem sabe um dia, mas esse dia nunca chega. E a amargura, o ressentimento vai aumentando, como aconteceu com Absalão. Ele foi ficando com mais raiva do seu pai e começou a montar uma estratégia, um plano de vingança. E aí a Bíblia diz que o que ele queria era usurpar o trono, tomar o lugar do seu pai. Ele queria ganhar o coração das pessoas mentindo e fazendo falsas promessas. Vocês não conhecem, nunca viram falar disso, né? Não acontece nos governos, né? Não acontece, já acontecia naquela época e está acontecendo hoje. E é por isso que nós não podemos ficar apenas, irmãos, no nível natural. Nós temos que partir para um outro nível, no reino do Espírito, para entender as coisas e podermos combater isso. Amém? Davi não percebeu. Nesses 4 anos que Absalão estava ali em Jerusalém, nesses 4 anos, ele estava fazendo o que ele queria fazer. Ele ia, conversava com as pessoas. Eu duvido que não tenha chegado nos ouvidos do rei Davi. Olha, Absalão está lá na porta. Está conversando com as pessoas. E Davi falava, ele é meu filhinho, não é? Davi não sabia tratar esses sentimentos, esse sentimento que ele exercia com relação aos seus filhos.
Ele não soube lidar com isso e ele permitiu. 4 anos, irmãos, não são 4 dias. Se você dissesse assim, a pessoa ficou lá uma semana falando. Não, 4 anos. É bastante tempo ou não é? Então, simplesmente, ele não deu importância, ignorou uma situação que poderia destruir a sua família, o seu reino e afetar todo o povo de Israel. Para mim é difícil falar assim de Davi, né? Porque eu amo o rei Davi, o profeta Davi, por tudo aquilo que nós temos da vida dele, mas as coisas que são verdades são verdades. E nós também temos defeitos, irmãos. Todos nós temos. E que muitas vezes nossos defeitos, nossos pecados podem ser brechas para que o inimigo venha e destrua a nossa vida e a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Agora, quando foi que Absalão abriu brechas? E quais foram as brechas que ele abriu para ser dominado por esse espírito de engano? Primeiro, eu já falei, ele guardou mágoa e ressentimento do seu pai. Ele pensou, meu pai não se importa comigo, meu pai não fez nada e não vai fazer nada. Amados, não vamos permitir que a mágoa, o ressentimento e a amargura, como diz lá em Hebreus, a Bíblia diz que a raiz de amargura brota, não é? E ela pode causar danos terríveis na nossa vida. Ela contamina, perturba e contamina todas as pessoas que estão ao redor. Olha para quem está do teu lado, que toda raiz de amargura diga. Jamais permaneça no teu coração. Amém, queridos? Eu estou pedindo para vocês falarem, porque eu estou percebendo daqui que existe um peso. Muitas pessoas estão assim e quase dormindo. E eu sei o que é isso. Espiritualmente eu posso discernir isso. Que o diabo não quer que você ouça essa palavra. Ponha muita atenção. Não é? Ponha muita atenção, porque existe realmente um desejo do inimigo que você não receba a palavra de Deus nessa manhã. Por isso o Senhor me deu aquele texto. Que sejam dissipados em nome de Jesus os inimigos do Senhor. Deixa toda a raiz de amargura. Peça perdão hoje. Liberte-se. Em segundo lugar, a vaidade. Absalão era vaidoso da sua beleza, da sua sedução. Precisamos tomar cuidado com a nossa vaidade. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu posso isso, eu posso aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. Não é? Eu sou muito inteligente, eu sou muito capaz. Cuidado. A rebelião aberta ou oculta. Se você sente que você tem problemas com suas autoridades, seus pais, não é? Você que é jovem, adolescente, seus pais, você sabe que você tem algum problema. Não permita que isso fique guardado no seu coração. Converse com seus pais. Você que tem algum problema com as suas autoridades, esposas, né? Esposas, a Bíblia diz que a mulher deve estar sujeita ao seu marido. Não podemos cair debaixo desse espírito de Jezabel, de desobediência, de rebelião. Precisamos estar alertas se há rebelião no nosso coração contra os nossos líderes, os nossos pastores, as pessoas que Deus colocou na nossa vida como autoridade. Ah, mas eu sou melhor do que ele. Era o que Absalão estava querendo dizer aqui. Eu sou melhor do que Davi. Por que vocês estão seguindo ele? Ele estava preparando o caminho, porque ele queria assumir o lugar de Davi. Então ele estava preparando e mostrando, olha, ele não está nem aí com os seus problemas, mas eu estou. Vocês nunca viram isso, né, gente? É em outro lugar. Ele se considerava melhor do que o seu pai. Ele queria receber reconhecimento. Absalão queria ser reconhecido, queria ser visto. Por isso ele
Dizia, eu quero que meu pai me dê atenção. Eu quero que o meu pai me veja, que meu pai fale comigo. Quantas pessoas querem ser vistas, querem ser reconhecidas. Não estamos aqui, irmãos, para nenhum tipo de reconhecimento. Estamos aqui para servir ao Senhor, servindo ao próximo. Não importa onde você esteja, você pode estar fazendo isso lá no teu trabalho. Ninguém precisa ficar te elogiando. Ai, como você é maravilhoso. Como você é lindo. Olha quantas coisas lindas que você faz. Tem pessoas que querem isso, que precisam desse elogio. Mas quem realmente faz por amor não precisa receber nada em troca. Simplesmente faz porque sabe que quer servir. E a recompensa virá de Deus, simplesmente, do Senhor. Ele queria autoridade, mas tinha uma motivação incorreta. Não é errado você desejar ter autoridade, ter uma unção de Deus, algo de Deus, mas a atitude precisa estar correta, a motivação. Ele se autopromovia. Ele estava se autopromovendo. Olha, o rei faz isso, mas eu... Olha, gente. Ele manipulava o povo. Ele tinha uma ambição disfarçada no serviço. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Ele traiu, ele foi traidor. Então, amados, ele começou a enviar mensagens secretas. Ele agiu por trás, com traição. Ele queria mostrar às pessoas que o rei era incompetente, que não era confiável. Resumindo, para terminar, Davi recebeu a notícia já quando era tarde. Porque Absalão conseguiu formar um exército, juntar um grupo de pessoas, seguidores seus, porque sempre haverá. Sempre haverá pessoas que são fracas na sua mente. E elas seguem a qualquer tipo de doutrina, qualquer tipo de pensamento, de ideia. Elas seguem a qualquer um que prometem coisas para elas com falsas intenções. E aí, a Bíblia diz que Absalão juntou esse exército e eles começaram a tocar a trombeta, porque a trombeta era um instrumento que era tocado quando havia convocações, quando havia algum tipo de movimento de chamar o povo, de convocação do povo, e começaram a gritar, viva o rei Absalão, viva o rei Absalão. E eles declararam Absalão rei. Sabe o que Davi fez? Enfrentou? Não. Se você for ler lá, você vai ver que Davi fugiu. Eu fiquei pensando muito nisso, sabe? Fiquei lendo, estudando e orando. E eu fiquei pensando, gente, Davi era o rei. Ele era a autoridade. Ele era a autoridade sobre aquela nação. Ele não quis, outra vez ele não quis enfrentar. Ele não quis confrontar. Ele decidiu fugir. Ele tinha uma ligação de alma com o seu filho. E eu imagino, seu próprio filho, não é brincadeira você pensar, eu vou prender meu filho, vou mandar matar meu filho, vou cumprir a lei. Gente, vamos nos colocar no lugar de Davi também, né? Mas Davi tinha um dever com o povo, com a nação. E a Bíblia diz que ele deixou o palácio, deixou Jerusalém e foi embora. E no meio do caminho sofreu as piores humilhações. Porque aqueles povos, aqueles reis, aquelas pessoas que odiavam a Davi, saíam nas ruas e jogavam pedras nele, xingavam ele, falavam coisas horríveis para ele. Está vendo? Olha o que aconteceu com você. Humilharam a Davi. E Davi continuou fugindo, se escondendo. Mas, num determinado momento, eles decidiram, então,
enfrentar, Absalão começou a enviar um exército atrás de Davi para matar Davi. E lá em 2 Samuel 17:2, 2 Samuel 17:2 diz assim: eu o atacarei enquanto ele está exausto e fraco. Vou causar-lhe pânico e o seu exército fugirá. Matarei depois somente o rei. Isso foi Aitofel que disse, era o conselheiro do rei Davi, que também traiu a Davi. Virou as costas para ele. E ele disse o quê? Não, eu quero que vocês leiam junto comigo. Eu o atacarei enquanto ele está exausto e fraco. É assim que o inimigo nos ataca. É nesses momentos. Quando nós nos sentimos exaustos e fracos. Quando a gente perde as esperanças em Deus, como Davi fez. Davi fugiu. Ele era o rei. Ele era o homem segundo o coração de Deus. Ele era o homem que Deus colocou para reinar sobre o seu povo. Ele tinha a autoridade política e a autoridade espiritual. Mas ele teve medo e preferiu fugir. E a Bíblia diz que aquele que andava do lado dele, o seu conselheiro, Aitofel, o traiu e disse, eu vou atacar. Ele conhecia muito bem a Davi? Ele conhecia, sim ou não? Ele estava perto de Davi? Então eu vou atacá-lo quando ele estiver exausto e fraco. Vamos deixar que ele fuja. Nós vamos atrás dele e vamos atacá-lo. Mas Deus frustrou, você pode ler depois, Deus frustrou todas as intenções do inimigo. E o exército de Absalão foi para atacar o exército de Davi. E a Bíblia diz que Absalão morreu. Ele tinha os cabelos longos. E a Bíblia diz que quando ele estava cavalgando, os cabelos dele ficaram presos numa árvore. E aí alguém veio e o matou. Amados, não é isso que Deus deseja para nós. Deus não deseja que nós tenhamos uma vida espiritual morta, que nós tenhamos uma vida espiritual desanimada, apática. Deus quer que nós possamos olhar de frente os nossos problemas. E principalmente famílias. Hoje Deus tem uma palavra para você, para a sua família. Não deixe de resolver os problemas. Não deixe de tratar os problemas. Mesmo que você tenha que se humilhar, que você tenha que pedir perdão. Mesmo que você tenha que reconhecer que falhou, que errou. Pai, mãe com seus filhos. Filhos com os seus pais. Irmãos, líderes, ministros. Esse é o tempo, irmãos. Nós temos que fechar todas as brechas que o inimigo colocou para nos destruir. Nós temos que fechar essas brechas. Esse é o tempo, esse espírito de engano. Como eu disse para vocês, nós estamos nesse mês empenhados em descobrir e lutar e tomar a autoridade espiritual. Porque Davi, como eu disse para vocês, ele não era apenas uma autoridade política. Ele era uma autoridade espiritual. E você, pai, você, mãe, são a autoridade espiritual sobre a sua casa. Amado, amada, você é uma autoridade espiritual lá no seu trabalho. Onde você está? Deus te colocou naquele lugar. Muitas coisas vão vir para querer te enganar tua mente, teu coração. Muitas palavras virão para dizer para você, você não pode, você não consegue, você não é. Foi o que o diabo fez com o coração de Absalão. Porque o diabo falou para Absalão, seu pai não ama você. Ele não te ama. Por isso ele não está nem aí com você. Ninguém te ama, ninguém se preocupa com você. Era uma mentira, era um engano, era uma falsidade. O diabo quer trazer confusão na nossa mente. Ele quer que nós acreditemos nas piores mentiras, mas nas mais descaradas mentiras. E o pior é que a gente acredita.
Eu digo a gente porque eu também já caí nisso muitas vezes, irmãos. E tive que lutar, e tive que orar, e tive que me prostrar, chorar e dizer: Senhor, eu quero crer na tua palavra. A tua palavra tem coisas boas a meu respeito. E eu não vou acreditar nas mentiras do inimigo. Eu não vou acreditar nos enganos, nas falsidades que ele coloca, às vezes através de corações que estão magoados e feridos. Pode ser que ao seu redor haja muitas pessoas que estão feridas, estão magoadas, passaram por problemas, por lutas, e elas não sabem lidar com isso. E elas então jogam tudo para cima de você, refletem em você. Eu já contei para vocês aqui várias vezes o meu testemunho. Eu acho que meu pai não está aqui hoje, não o vi. Mas a minha mãe era alcoólatra. E a minha mãe, infelizmente, bebeu até morrer. Ela teve cirrose hepática. E, infelizmente, irmãos, ela veio de um contexto onde ela sofreu muito, desde a sua infância, a sua adolescência. E ela não soube lidar com isso. Ela não soube tratar com isso. Não houve ninguém que naquela época se aproximasse dela, cuidasse, tratasse dela. Ou quando houve, ela também não quis. Mas muitas vezes ela jogou sobre mim toda a mágoa, o ressentimento, a amargura que estava no coração dela. E durante toda a minha infância e minha adolescência eu ouvi coisas terríveis. Quem me conhece daquela época sabe muito bem. E foi muito difícil me livrar dessas fortalezas na minha mente. Foram anos do processo de Deus no meu coração, na minha mente. E eu posso dizer para vocês, não é impossível. Ao contrário, eu quero dizer, é possível que o Senhor te liberte. É possível que o Senhor liberte o teu coração de todo ressentimento, toda amargura, toda vaidade. Porque esses sentimentos, eu vou dizer para vocês, como eu disse desde o início, há um movimento espiritual. Os demônios, eles se unem para trazer confusão e eles atacam todos em grupo. Então vem o espírito de confusão, o espírito de mentira, o espírito de falsidade, o espírito de tristeza, o espírito de angústia. São chamados os espíritos baixos, são os piores. Porque eles estão todo o tempo rodeando as nossas vidas para nos fazer infelizes. Mas Jesus Cristo veio para te dar vida, e vida em abundância. Lá na cruz do Calvário, Jesus venceu a morte. Jesus venceu as trevas. Jesus venceu e Ele está aqui hoje. Você tem acesso a essa libertação para a tua vida. Você tem acesso. Talvez você não entende porque a tua vida não vai para frente, que nada dá certo. Você deseja tanto, você anseia tanto. Você até se autopromove. Você já chegou até a trair pessoas para poder conseguir aquilo que você queria. Você já fez muitas coisas que você realmente não se sente bem. Porque você queria atenção, queria que alguém te visse. Queria que alguém te olhasse, te percebesse. Mas você sempre sentia que ninguém te dava importância. Em nome de Jesus, você pode ser liberto disso. E é isso que o Senhor quer fazer na tua vida nessa manhã. Vamos ficar em pé. E nós vamos orar hoje pela tua vida. Eu digo para vocês, eu fiquei horas e horas e horas estudando para ministrar essa palavra. E você que está nos vendo pela internet, nós vamos encerrar a nossa transmissão. Mas que o Senhor também abençoe a tua vida e você seja liberto. Busque ao Senhor, busque a libertação em Deus, porque nele todas as coisas são possíveis.